E essa história de que Arboleda pode virar reforço do Galo, a especulação nas redes sociais é de que São Paulo e Atlético debatem uma troca. Do Scarpa indo para o Tricolor e do Arboleda sendo cedido para o Clube Atlético Mineiro. Já havia contado para vocês que o São Paulo descarta a contratação de Scarpa. De qualquer forma, fui checar antes de gravar esse vídeo com uma fonte do Atlético sobre um possível interesse do clube em Arboleda, zagueiro equatoriano de 34 anos de idade que não fica no São Paulo. Ele não teve que ter o seu contrato rescindido depois de se ausentar por um mês, porque o tricolor quer alguma compensação financeira do clube que o contratar. Mas é certo que o Arboleda vai embora durante a pausa para a Copa do Mundo. Abre aspas para essa fonte atleticana com quem conversei. O Galo vai tratar sobre saídas e chegadas após esses 7 jogos antes da parada para a Copa. Foco total nessa reta final. De todo modo, pelo prestígio que você tem adquirido comigo, é a fonte conversando comigo, te respondo essa. Nenhum interesse no Arboleda. Então dá para descartar que o equatoriano será reforço atleticano. O Galo até cogita contratar zagueiro, especialmente por conta da saída do Júnior Alonso, mas não será o Arboleda. 34 anos de idade, custo de R$1 milhão por mês. Caberia no seu time do coração? Vale a lembrança do histórico pra lá de polêmico fora dos campos. Vamos trazer notícias para vocês. Situação aqui, informação que eu tive ontem, antes de fazer a live, não foi programada, simplesmente eu já tinha programado de fazer a live ontem, já no final da noite ali, e no momento que eu vinha me caminhando para a live, chega a informação para mim que sobre o Luiz Araújo, mas antes eu vou recapitular. Eu falei para vocês, hoje é sábado, vídeo gravado no dia 9 de maio, eu falei para vocês, se eu não me engano, na quarta-feira ou na quinta-feira, enfim, eu falei com vocês aí nessa semana que o Luiz Araújo, pela informação que eu tinha, era uma contratação improvável por vários fatores. O primeiro, o Flamengo estava pedindo 8 milhões de euros para o Cruzeiro, sendo que o Leonardo Jardim queria o Luiz Araújo, quem tá no Flamengo hoje, justamente o cara que pediu ele quando estava no Cruzeiro, o Leonardo Jardim. Então, temos a pedida alta do Flamengo, temos o técnico do Flamengo que gosta dele, aí você vai falar, mas ele não é titular absoluto. Não é, porque no Flamengo são poucos os que são titulares absolutos, o time tem aí, né, um elenco gigantesco, forte, muito bom, e aí não tem como o camarada ser titular absoluto no Flamengo. Né? Enfim, então temos a pedida alta do Flamengo, temos o técnico que gosta dele, temos o Galo que vai fazer uma janela de manutenção e não deve investir 7, 8 milhões de euros em um jogador apenas, né? Então temos vários dificultadores, né, que meio que possibilita essa contratação. Então eu disse para vocês no início da semana que era uma contratação improvável de acontecer, certo? Qual que é a atualização de hoje que chegou para mim ontem antes de eu fazer a live? É o seguinte, pessoa importante, fonte importante que eu tenho dentro do clube, me garantiu que o Galo sequer vai tentar Luiz Araújo. Tanaka, pode falar aí. Luiz Araújo é sequer, não é nem pauta aqui dentro do clube. Não é nem, esse nome não é nem trabalhado aqui internamente para a gente ir atrás do mercado. Então, neste momento, 9 de maio, a informação que eu tenho é que o Galo sequer irá tentar Luiz Araújo. É o nome que eles nem cogitam na janela do meio do ano, na próxima janela de contratação, beleza? E gente lá do Flamengo também falou comigo que não existe nenhuma consulta, interesse, proposta, sondagem, nada do Galo pelo Luiz Araújo, beleza? Mas a atualização é essa, que o Galo não vai atrás do Luiz Araújo. Show de bola, galera? Essa é a atualização que eu tenho que passar para vocês, que chegou para a gente ontem. Vamos para o próximo assunto, que eu vou falar algumas paradas sobre o Rafael Menin, alguns bastidores também. Interessante, importante vocês saberem, né? Mas antes de mais nada, já deixou o like? Galera, vamos lá, sem mais delongas aqui, vamos para a próxima. Rafael Menin foi afastado, todo mundo já sabe, não tem novidade. O que eu vou trazer para vocês? Primeiro, um dos, não o principal ou os principais, ou enfim, um dos motivos ou alguns dos motivos do afastamento, também vou falar sobre isso, do Rafael Menin no Galo. Primeira coisa, essa questão dele com o Hulk, esse embate do Rafael Menin com o Hulk, foi a gota d'água para o afastamento dele, tá? Primeiro, é até complicado, não sei com que jeito que eu vou falar isso aqui, mas a presença do menino no dia a dia poderia ser melhor, poderia ser melhor vista,
mais benquista do que é, se é que vocês me entendem. Estou tomando muito cuidado com as coisas que eu vou falar aqui. Então, meio que ele foi sugerido a ele foi instruído, tá? A se afastar mais do dia a dia do CT, tá? Essa questão desse embate com o Hulk e tal, teve mais algumas outras questões também, enfim. Por todo o contexto, ele foi sugerido, tá? Foi sugerido a ele foi instruído por pessoas do clube, dá uma segurada, dá uma afastada, fica um pouquinho off, vai ser melhor para você, melhor para o clube, né? Acompanha mais de longe e tal. Isso aí foi um dos motivos, tá? E o estopim foi essa confusão com o Hulk aí, entre ele e o Hulk, né? Vocês podem ver que nem na despedida do Hulk no CT ele estava presente, né? Isso já diz muita coisa. Mas beleza. Outra coisa. Então o Rafael Menin está mesmo afastado. Quem manda no clube hoje é o Pedro Daniel. Não caia nesse papo, tá? Não caiam nesse papo. O Rafael Menin tá ali por trás, lá ele, mas ele ainda toma conta, ele ainda delega, ele ainda toma todas as decisões, tudo passa nas mãos do Rafael Menin. Não ache você que o Pedro Daniel tá com a carta branca, o cheque em branco, a caneta na mão e ele que manda. Não tem nada disso, tá, gente? O Pedro Daniel tá lá no dia a dia. Ele tá representando, ele é a pessoa que personifica, que representa o dono ou os donos, né? Os dois R's do clube. Mas tudo que o Pedro Daniel faz ou deixa de fazer, o Rafael Menin é consultado. Tá? Então o Rafael Menin sai de cena dos holofotes, mas trabalha nos bastidores. Tá? Não se enganem com isso. E outra coisa, teremos mudanças, já estamos tendo mudanças no clube, né? E essa informação a gente sempre acredita aqui, tá, gente? Veio primeiramente pelo Everton Guimarães, tá? Que o Galo vai ter mudanças aí em todo o seu corpo de futebol, de todas as áreas do clube, base, enfim. Está tendo mesmo e, obviamente, coordenado pelo Pedro Daniel, mas supervisionado pelo Rafael Menin, tá? Então o Galo já contratou um novo diretor de novos produtos. O Galo contrata um novo diretor de novos produtos. O Galo anuncia a contratação de Renato Gil para o cargo de diretor de novos produtos com mais de 20 anos de experiência no mercado. Renato é fundador do Arena Hub, iniciativa de inovação do esporte reconhecida mundialmente ligada à transformação digital e ao fortalecimento da conexão entre clubes e torcida. Renato Gil, tá? Novo contratado pelo Galo aí, diretor de novos produtos, e vão ser feitas mais contratações, saídas, né? Tudo coordenado pelo Pedro Daniel, mas supervisionado pelo Rafael Menin, beleza? O vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro.